Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos. Amém? Para um novo início de semana, nós precisamos renovar a nossa força em Cristo Jesus. Amém? Bom, queridão, a palavra de Deus, ela nos fala que é necessário que venha o quê? Os escândalos. Mas ai por quem os escândalos vier. Amém? E por que eu vos estou falando isso nesta manhã de segunda-feira, amém? O início de semana, abençoado e agraciado por Deus. Por quê? Porque o que nós temos observado nesses últimos dias é que os escândalos estão vindo. Amém? Mas que isso não venha abalar a sua fé, a sua confiança no teu Criador. Por quê? Porque Satanás ele usa dessas ferramentas para fazer com que muitos venham desistir da sua caminhada cristã. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia ela é enfática em dizer que o nosso alvo olhar somente o que? Para Jesus Cristo, amém? Então, por mais que nós tenhamos visto lideranças pecando, lideranças escandalizando o nome de Jesus, nós temos que permanecer firme e olharmos somente para o Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. O Salmo 121 fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se nós formos olharmos para as falhas humanas, embora elas não deveriam existir por parte de pessoas que pregam a palavra de Deus, o evangelho ele não é só para ser lido, o evangelho ele não é somente para ser pregado, o evangelho ele é para ser vivido. E, infelizmente, hoje as pessoas só estão pregando o evangelho, mas elas não estão vivendo o evangelho, elas não estão praticando aquilo que elas mesmas que ensinam. Está escrito, queridão, tu que ensinas a outrem e não ensina a ti mesmo. Então, primeiramente, nós temos que nos ensinar o nosso espírito, ensinar o nosso corpo, disciplinar o nosso espírito, para que nós possamos dar bons frutos e sermos árvores boas, né? Árvore boa, porque uma árvore, ela se conhece pelo fruto, e não por aquilo pelo que ela prega, e não pelos dons que ela tem. Que muitas pessoas, elas estão se prevalecendo, eu tenho dom, eu tenho dom de língua, eu falo em mistério, eu profetizo, eu tenho o dom da palavra. Mas os dons, a Bíblia nos fala que eles são irrevogáveis. Mas o nosso testemunho não. O nosso testemunho, ele tem que ser verdadeiro. E essa semana só quatro pastores, né, que eu pude ter um conhecimento, né, notícias que vieram de pastores envergonhando o nome de Jesus. Amém? E nós precisamos ter cuidado, porque nós vamos prestar conta a Deus dos nossos atos. Deus fará uma cobrança de nós, porque aquele que muito lhe for dado, muito também lhe será cobrado. Se você não tem temor, ora a Deus, Senhor, coloca temor no meu coração, porque o temor de Deus, ele é o quê? O princípio da sabedoria. Quando o homem ele teme a Deus, o que é temer? É ter medo de Deus? Não, nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos respeitar a grandeza de Deus, sabendo que Ele é soberano, saber que Ele está no céu, está acima de todos, e nós precisamos respeitar isso no nome santo de Jesus. Então, não olhe para os escândalos, olhe para Jesus, porque Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós formos olhar para os homens, nós não vamos caminhar, mas se olharmos para Cristo,
nós vamos ver que nele não houve imperfeições. Eu ouço algumas pessoas dizer: ah, mas ele era Jesus. Ele é o modelo a ser seguido. A Bíblia fala que ele nos deixou exemplo. Ele foi o exemplo. Ele foi o exemplo. É nele que nós temos que nos inspirar para vivermos uma vida cristã. E Jesus, ele teve a sua passagem aqui na terra para mostrar para cada um de nós que é possível sim sermos fiéis, mesmo com tanto pecado à nossa volta, mesmo com tantos convites nos ser andando, mas ele resistiu e nós também podemos resistir, porque hoje nós temos a presença do Pai, nós temos a presença do Filho, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos ficar firmes, vamos levar o Evangelho de Deus a sério, vamos nos purificar, vamos nos santificar. O mundo precisa disso. Para pensar e ver quantas pessoas estão se destruindo nas drogas, na prostituição, no adultério. Gente, não é brincadeira. Eu não posso acreditar que nós que somos evangélicos, nós que estamos aqui para andar na contramão desse mundo, que a gente não venha pensar o quanto Satanás está destruindo essas vidas. Gente, isso faz parte do nosso ministério, faz parte da nossa chamada, é salvar essas vidas. Assim como Jesus nos mostrou que o caminho é Jesus Cristo, assim também nós podemos mostrar para outro que o caminho é Jesus Cristo e levar essas pessoas do sofrimento, da morte, da cegueira espiritual, da destruição, do suicídio, enfim, de toda a desgrama, né, que Satanás tem causado na face da terra. Amém? Nós podemos muito mais, querido. Com Deus, nós podemos muito mais. Isso basta cada um de nós nos esforçar e saber o que eu estou fazendo aqui, para que Deus me chamou. Se é para pregar o Evangelho, então viva e pregue o Evangelho. Não somente pregue o Evangelho, mas viva e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho e viva o Evangelho. Amém? Gente, glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Amém.